Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Serviços Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa recebe mais uma vez a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri, para que a gente possa fazer uma conversa sobre um tema que não sai do noticiário, embora ainda precise ser muito mais bem compreendido. Patrícia, mais uma vez, bem-vinda ao Giro Sindical. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes do Giro. Então, vamos lá. No dia 30, o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, ele fez conhecer os principais pontos da proposta que tem sido chamada de novo arcabouço fiscal. Mais recentemente, agora no dia 18, foi entregue ao Congresso o projeto de lei detalhando toda a proposta anunciada lá no dia 30. Embora seja um tema muito falado, ele é um tema muito árido, ele não é um tema de grande domínio público. O que é um arcabouço fiscal? Para que ele serve? Todos os governos precisam ter um, só a União precisa ter, o Estado também precisa ter, o município precisa ter. Eu vou resgatar aqui, na verdade, o que é a política econômica, né? Então, uma política econômica, ela pressupõe três políticas básicas, né? A política fiscal, que a gente aí pode vincular aí a esse arcabouço fiscal, que são os critérios, as definições, a administração do orçamento público, ou seja, das receitas e das despesas. Mas nós temos, em conjunto, a política fiscal, a política monetária, que é aquela que define a emissão do dinheiro, né, e equilibra o sistema financeiro, enfim, que ela tem um peso enorme na inflação e na definição da taxa de juros. Quero lembrar aqui que a política monetária não está nas mãos do governo, e nós vamos ver que isto é um problema, inclusive para os resultados da proposta da política fiscal. E uma terceira política, que é a política cambial. Eu estou simplificando muito, mas que controla a entrada e saída da moeda estrangeira e se traduz aí na taxa de câmbio. O arcabouço fiscal, na verdade, é a definição de parte daí na verdade, mecanismos de controle da política fiscal. Mas quero lembrar que a política fiscal, né, que então, a administração do orçamento, ela já tem uma série de medidas, né? Então, nós temos o plano plurianual, onde tem ali as definições das diretrizes do que vai ser feito nos próximos 5 anos, inclusive ultrapassando aí a questão do período de governo, né, para garantir que seja políticas de Estado e não políticas de governo. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que dialogar com essa política definida para 5 anos de mais longo prazo, né, que é o PPA. A LDO, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, define as metas que vão ser perseguidas, vamos dizer assim, no ano, né, naquele ano, e, por fim, o orçamento, que é a tradução da lei, das diretrizes orçamentárias em finanças, né? Então, aquilo que, de fato, vai ser realizado em determinado ano. Para além disso, então, esses são todos instrumentos de planejamento e controle da política fiscal. Além disso, nós temos órgãos de controle, nós temos os tribunais de conta, que acompanham essa execução da política fiscal. A rigor, o arcabouço fiscal é mais um instrumento de controle de uma política que já tem bastante instrumentos de controle, tá? Então, assim, no caso, o que está sendo chamado aqui de arcabouço fiscal, elas são regras para além
daquelas definidas no PPA, na LDO e no orçamento de controle dos gastos e da receita e dos gastos públicos, mais controle das despesas públicas, né? Então, nós tínhamos, desde o Plano Real, o mecanismo de superávites primários, meta de superávit primário. Em 2016, tivemos a aprovação do teto de gastos, que também não é à toa que ele chama teto de gastos, que é o limite bastante rigoroso das despesas, e agora a substituição, então, desses mecanismos por esse chamado arcabouço fiscal que está sendo apresentado, que combina aí uma série de mecanismos, um superávit e um pouco do teto de gastos. Esse arcabouço apresentado, ele vem substituir o teto de gastos. O teto congelava por 20 anos, tendo a possibilidade de ser revisto depois de 10 anos, podendo somente ser feita a correção inflacionária. Ou seja, não importava que o país crescesse, consequentemente, a arrecadação, a receita crescesse, ela não poderia se traduzir em mais serviços para a sociedade, porque estava congelado com esse teto de gastos. À época, nós e muitos analistas apontávamos para a irrealidade que era aquela proposta. Ela era quase que impossível de ser cumprida. Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri, e nós estamos conversando sobre a nova proposta do governo para a política fiscal, o novo arcabouço fiscal. Crescemos, vivemos e morremos ouvindo falar de controle dos gastos públicos. Lembrando que uma parte muito relevante dos gastos públicos nunca estão sob controle, que é o gasto com a dívida. Ficou fora do teto de gastos e também fica fora do novo arcabouço fiscal, e ela é uma parte muito significativa do nosso orçamento. Então, nós falamos, na verdade, no controle de gastos das despesas primárias, falamos de saúde, educação, segurança pública, investimentos. Por que o nosso país tem esse histórico de um controle tão forte sobre os gastos públicos? Essa perseguição pelo controle da dívida, controle dos gastos, ela dialoga muito com o poder, na verdade, né? O poder de quem financia a dívida pública, que quer uma garantia, embora já tenha essa garantia, mas uma garantia absoluta, ou risco zero, vamos dizer assim, de que não só vai ser remunerado, como vai ser muito bem remunerado, né? Então, nós estamos falando aqui, basicamente, do sistema financeiro, né? Dos fundos de pensão, e aí nacional e internacional, e que são os grandes detentores da dívida pública. Em nenhum momento agora, né, no período recente, que já faz 20 anos, as despesas e a dívida estiveram em risco. Então, essa pressão para ter travas com relação à despesa, ela de fato, ela é incompreensível, ela não passa pelas questões técnicas. E aí nós temos nesse momento agora, atual, nós temos um agravante que eu toquei lá no início, que é não ter sob controle do mesmo projeto, vamos dizer assim, de país, né, que foi esse projeto eleito aí no final do ano passado, não ter o controle da política monetária. Patrícia, agora falando um pouquinho
sobre a proposta do novo arcabouço fiscal, essa que foi apresentada, foi traduzida agora na forma de um projeto de lei submetido ao Congresso Nacional e até o momento sem uma data para que seja apreciado. Quais são as principais características dessa proposta? Temos ouvido falar, quase em uníssono, de que ela é melhor do que o que a gente tinha antes. Então, além dessas principais características, conta para a gente também se já temos informações do que fica de fora do teto. A gente já sabe que a dívida fica. Uma coisa é ficar fora do teto, outra coisa é não seguir a trava, mas está no cômputo geral das despesas. Então, está no teto. Então, o que fica fora é a questão do que não é despesa primária, portanto, os serviços da dívida. Esses estão fora, eles nunca nem entraram na discussão. Está fora a questão do aumento de capital, de patrimônio das empresas públicas não financeiras. Enfim, não está sendo considerado aqui para a conta as receitas extraordinárias, ou seja, aquelas que são realizadas apenas um ano, né? Então, elas aqui estão fora da conta. O que estabelece esse arcabouço fiscal? Quase qualquer coisa seria melhor que o teto de gastos, certo? Que era uma camisa de força absurda, né? Eu vou começar apontando aqui o que a gente está olhando como positivo, vamos dizer assim, interessante, é que o arcabouço ele estabelece um piso mínimo de investimento, independentemente do que aconteça com a arrecadação, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando você estabelece travas de gasto, o mais sacrificado são os investimentos públicos. E nós sabemos que os investimentos públicos, são eles que puxam os investimentos privados, e eles são fundamentais para um país crescer. Um outro ponto positivo é tentar estabelecer também um patamar mínimo de aumento da receita, mesmo que mesmo em períodos de recessão, de retração econômica, né? Ou seja, que a receita não cresceu, o PIB não cresceu, mas você garante ali um mínimo que seria aí próximo de um crescimento vegetativo. E a proposta diz que é anticíclico. Ela é meio anticíclico, né? Na verdade, ela reduz esse impacto, possivelmente esse valor estabelecido, né, esse 0,6 do PIB, que é esse piso estabelecido para o aumento das despesas, caso o PIB não cresça, né, a arrecadação não cresça, nós e outros avaliam ser muito baixo para, de fato, ter um papel anticíclico. Ou seja, quando tem muito desemprego, a economia para de crescer, na verdade, precisaria de um investimento público muito maior, né? De um gasto público muito maior. Então, não sabemos ainda se, de fato, é um mecanismo anticíclico, né? Então, mas tem ali uma margem, uma certa garantia, que é um ponto positivo. Agora, a proposta estabelece muitas travas. Ela diz, não dá para congelar os gastos, não faz sentido isso, nem dá para cumprir. Mas nós vamos assumir o compromisso de ampliar as despesas do governo somente em 70% do aumento líquido da receita do ano anterior. Então, a receita subiu 100%, vamos dizer aqui, tem 100% desse aumento, as despesas só subirão 70%.
Então, tem uma trava aí de 30% de aumento da receita que não poderá virar serviço público. Além dessa trava, tem uma segunda trava que é, bom, mas se a receita subir muito, nós temos uma segunda trava, que as despesas só podem subir até 2,5% do PIB. Então, é um mínimo de 0,6% para se não crescer nada, e um máximo de 2,5%. Para além disso, nós temos uma terceira trava, que é a questão de fazer superávit. Então, a proposta é zerar o déficit já, agora, em 2023. Lembrando, primeiro, nós saímos de um período de muita, de uma recessão, 2015, 2016, baixo crescimento, 2017, 2018, 2019, uma crise pandêmica 2020, e depois uma pequena recuperação, que tem muito de efeito estatístico, em 2021, baixo crescimento em 2022, e a perspectiva de um baixo crescimento em 2023, certo? Lembrando disso, dessa conjuntura, onde teve uma desestruturação do mercado de trabalho muito intensa, que foi, inclusive, aprofundada por reformas estruturais feitas, para além dessa conjuntura, né? Então, a reforma da legislação trabalhista, da Previdência, que empobreceu muitíssimo a classe trabalhadora brasileira, né? Então, nós tivemos perda de renda e nós tivemos um aumento do desemprego e dos empregos precários. Bom, eu estou falando desse cenário porque é importante quando você vai estabelecer travas, você deveria considerar qual é a situação e as necessidades da população. Porque o projeto que foi eleito no ano passado é um projeto de inclusão social, de reconstrução, aliás, chama assim, né, de reconstrução do país. A reconstrução do país, ela precisa de muito gasto e investimento público. Então, assim, essa quarta trava, que é o estabelecimento do superávit primário e do zeramento do déficit em tão curto espaço de tempo, ela aponta aí para uma limitação nessa reconstrução muito significativa. E você tem uma avaliação de que, com essa proposta, o governo consegue iniciar o cumprimento da sua proposta de incluir o pobre no orçamento, ou se ainda você vê que depende de outros fatores, que acho que é um pouco a tônica do que você tem colocado até aqui. Inclusive, lá na justificativa, intencionalidade, a proposta fala dessa inclusão, né, social. Ela tenta fazer esse difícil equilíbrio entre a inclusão social e responder a esse mercado, né, a esse equilíbrio tão falado aí, a esse controle fiscal tão intenso, né? Então, de fato, tem elementos ali que garantem coisas que tinham sido perdidas, né? Então, assim, as despesas primárias no global serão 70%. Dentro desses 70% está garantido aí a questão do cumprimento constitucional dos gastos com educação e saúde, enfim, o piso da enfermagem está dentro disso também. Agora, também está lá, tem lá projetado, ou pelo menos eles dizem que cabe o Bolsa Família, conforme prometido e já sendo executado. A gente imagina que tudo isso esteja dentro aí dessas projeções, que a gente não tem a dimensão do todo, né? Enfim, de todos os elementos que foram trabalhados ali, os cenários que foram trabalhados. Agora, quem está de fora, olhando para as necessidades do país, a gente sempre discute que, para além
dessa meta fiscal, nós deveríamos ter aí a meta de emprego, a meta de crescimento econômico. Essas metas deveriam estar postas para que as políticas, né, ou a política econômica, compreendendo essas três principais políticas, elas perseguissem essas metas todas, combinadamente. Agora, o que nós vemos é que essa meta de crescimento, de geração de emprego, de inclusão social, ela acaba subordinada ao que é possível a partir dessas travas da meta financeira. E acho que a outra coisa que a gente precisaria tocar aqui, mas nós temos um problema concreto que leva a um parlamento que ele não representa de fato a sociedade e a diversidade da sociedade brasileira. Você tem ali uma concentração do poder econômico, né, de quem consegue colocar ali os seus representantes. Então, assim, o que a gente observa ali, que a tendência é responder aos seus patrocinadores. Portanto, não haverá, dificilmente haverá no Congresso uma expansão, vamos dizer, desses limites, que seria necessário. Essa disputa teria que ser feita pela sociedade organizada, pela sociedade de uma maneira geral, mas assim, com seus movimentos organizados, né? Então, o movimento sindical, os movimentos populares, nós deveríamos, de verdade, estar na rua pressionando o Congresso para incluir as metas sociais e de crescimento nesse arcabouço. E mesmo o governo, né, e essa proposta vem reflete essa composição, ele é um governo que teve que fazer um amplo arco de alianças para ser eleito, e dentro desse arco tem inclusive os defensores aí, não sei se dá para chamar assim, tem os defensores de um liberalismo maior, né? Então, não é à toa que a Fazenda vem falando em fomentar o investimento privado, né? E por isso que baixar a taxa de juros seria tão importante para dar certo essa política fiscal, porque se não vai ter um investimento público tão robusto, né, para alavancar o crescimento, ele tem que vir da iniciativa privada. E aí, de novo, precisa dessa combinação das políticas, né? A manter essa taxa de 13,75, essa taxa de juros de 13,75 até novembro, isso vai significar uma saída de 110 bilhões a mais do orçamento público para pagar o serviço, só para pagar a dívida. Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe Patrícia Pellatieri, ela que é economista e diretora adjunta do DIEESE. Patrícia, uma pauta muito importante que a classe trabalhadora reavivou e foi um compromisso do governo eleito é uma nova política de valorização do salário mínimo. Isso está em andamento, as centrais fizeram uma proposta no grupo de trabalho, que deverá apresentar uma proposta ainda ser anunciada no 1º de maio. Quando o novo arcabouço fiscal vem, essa nova proposta, acho que a classe trabalhadora se preocupa um pouco se a política de valorização do salário mínimo cabe dentro do novo arcabouço fiscal, considerando que elevar o valor do salário mínimo tem um grande impacto sobre as contas públicas. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque no processo da negociação da nova política, né, promovido aí pelo Ministério, coordenado pelo Ministério do Trabalho, a partir daquele grupo de trabalho que foi constituído e está negociando, vem o anúncio desse arcabouço, né, fiscal, e isso trouxe, sim, muita preocupação, e, inclusive, na própria mesa de negociação, interlocutores da Fazenda já colocaram a necessidade da política ela caber dentro do arcabouço, né?
Então, do ponto de vista dos trabalhadores, isso significa uma subordinação, de novo, né, uma subordinação que é inadequada. Deveria ser ao contrário, o arcabouço deveria prever essa distribuição de renda que estava já no programa que foi eleito, né? Portanto, assim, a retomada da política de valorização do salário mínimo é um compromisso e o arcabouço deveria prever isso. Então, nós não temos ainda as simulações necessárias para saber se cabe, mas compromete, não tenha dúvida, porque como tem lá o limite tem os limites todos, as travas todas, significa que ao você privilegiar ou cumprir, vamos dizer assim, com compromissos de algumas despesas, você vai sacrificar outras. Então, isso está na pauta, isso está na discussão. Agora, de novo, se é um governo com muitas facetas, né? Tem muita coisa ali dentro, não tem uma coesão sobre o entendimento do que deve ser esse projeto de desenvolvimento e investimento, né, do país, né, e de inclusão dos mais pobres, enfim, de melhoria, de distribuição de renda, vai depender muito da capacidade dos trabalhadores, né, e das suas entidades de organização e dos movimentos populares e das suas entidades de disputar, né? Eu acho que é isso, a disputa está colocada, não é uma disputa simples, porque e o governo já reconheceu isso, né? O poder do financeiro ele é muito forte, ele é muito grande, tem muitos tentáculos, né? Então não é uma disputa simétrica, por isso teríamos que ter uma mobilização muito intensa para fazer frente a esse poder todo, né? Patrícia, o melhor cenário dentro do novo arcabouço fiscal é o de crescimento das receitas. É quando as receitas crescem, mesmo que você tenha colocado para a gente que existe uma limitação, nem todo o crescimento da receita, mesmo se ele for bem poupudo, ele poderá ser usado. Há uma trava também, né? Não é a utilização total, mas é o melhor cenário, né? Para que a gente tenha esse melhor cenário, a gente depende do crescimento econômico, mas também a gente pode depender de novas propostas que façam crescer a arrecadação da União. Nesse sentido, também muito tem sido dito sobre mecanismos para crescimento da receita do governo, da União. Ah, sem dúvida, essa é uma discussão muito importante, deveria estar casada com tudo isso, que é a questão tributária, né? Porque as receitas, elas são compostas de taxas e tributos, né? Então, discutir a questão do sistema tributário, ele é muito importante, principalmente porque nós temos um sistema tributário muito regressivo, né? Que penaliza os mais pobres em favor dos mais ricos, né? Tem coisas no nosso sistema tributário, como a não taxação de lucros e dividendos, ou exonerações de importações e exportações, a não taxação por exemplo, de jatinhos, né? Para dar um exemplo bem extremo, assim como nós temos aqui, que só poucos países têm, né? Dois, o Brasil e mais um. Então, fazer uma reforma tributária de fato justa, né, que transforme o sistema tributário num sistema justo, ele seria fundamental e significaria, sim, um impacto bastante significativo na receita de forma perene. De forma perene, nós não estamos falando de receita extraordinária. Então, embora tenha muitos tributos que devessem também ser incluídos e que seriam, não seriam permanentes, né? Seriam de uma única vez, como das grandes fortunas, não tem
um sequencial. O que nós estamos vendo, lamentavelmente, aí vem de novo a questão da força e das disputas, é o que está colocado para se mexer no sistema tributário, como proposta de reforma tributária, ela é uma parte, é a parte da simplificação. Aí, de novo, nós vemos uma aposta da Fazenda e nos investimentos privados, porque está muito preocupado com essa simplificação de impostos. É claro que nós não somos contra a simplificação, muito pelo contrário, quanto mais simples, mais fácil de entender e mais fácil de fiscalizar. Mas isso é periférico para as necessidades do trabalhador, entende? O que nós precisamos é ter uma mudança desonerando aí os impostos indiretos, aqueles que vão na alimentação, que é igual para todo mundo, que é o maior peso, e uma taxação maior aí da renda e do patrimônio. É disso que se trata. Isso sim, de fato, fará diferença na arrecadação e transformará o sistema tributário naquilo que é o seu princípio básico, que é levar em consideração a capacidade contributiva, torná-lo progressivo. Quem tem mais capacidade produtiva tem que contribuir com mais. Patrícia, muito obrigada por mais essa colaboração aqui, por mais essa ajuda para todos nós e seguimos juntas.